Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade, com lives sobre saúde. É um prazer hoje poder contar com a presença do professor Luiz Carlos Dias, que é professor titular do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e hoje a gente vai discutir um tema. Voltou, desculpa, gente, tive um problema aqui na conexão. E hoje a gente vai ter um tema bastante importante para a gente poder discutir, que é porque nós podemos confiar nas vacinas. O Luiz Carlos é especializado em química medicinal, trabalha há muitos anos, é pesquisador do CNPq, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre as suas pesquisas. Ele participa atualmente também da Força Tarefa anti-Covid-19, que a Unicamp organizou. A gente vai saber um pouquinho dessa força-tarefa e do trabalho que ele vem desenvolvendo junto com outros professores e pesquisadores da Unicamp. É um prazer, mais uma vez, contar com a participação do Luiz Carlos aqui. Oi, Luiz Carlos, tudo bem? Olá, Igor. Tudo bem? Tudo Bom bem, dia a bom todos dia. os presentes. Eu queria Prazer, eu primeiro, agradeço. eu gostaria de agradecer imensamente você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para poder conversar conosco, desse tema tão importante que se tornou tão polêmico, né, que são as vacinas. Eu estava lembrando aqui em família o quanto que a gente tomava vacina, né? A gente confiava na vacina e parece que nesse contexto da Covid-19 a gente tem que saber a procedência, parece que isso tomou importante, a eficácia da vacina e tal. Parece que isso tomou uma importância muito grande recentemente. Mas antes de falar disso, dessas mudanças, até mesmo, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como pesquisador, como professor, e também da sua atuação nessa força-tarefa que a Unicamp está organizando para enfrentar a Covid-19, contar um pouco, né, como é que tem sido essa experiência. Bom, primeiro, bom dia, Igor. Bom dia. É um prazer enorme para mim participar dessa live aqui com você, né, com o pesquisador da Fiocruz. Aliás, eu tenho uma outra live com a professora Margarete Dalcomo no início de Ah, que março, aí, legal, que é o que Renato legal. Cordeiro que Sim, está organizando. Então, para mim é um prazer. Dou bom dia aí a todos os presentes aqui. Você falou, tomava, antes de eu começar a falar, tomava as vacinas. Não, continua tomando. Nós precisamos, né, sim, que cada sim. vez mais todo mundo continue aí tomando as suas vacinas aí, principalmente as crianças, né, para que a gente possa imunizar e evitar que doenças que não circulam no país a tempo voltem a circular. Bom, eu sou natural de Balneário Camboriú, Santa Catarina, fiz um curso de Química de graduação na Universidade Federal de Santa Catarina, saí de lá, fiz um doutorado na Unicamp, na área de Ciências Químicas também, um pós-doutorado na Universidade de Harvard, e sempre trabalhei nessa área de química, mas de 2013 para cá eu venho atuando em colaboração com duas organizações sem fins lucrativos fantásticas, Igor, que estão salvando milhões de vidas nesse planeta. São duas organizações baseadas em Genebra, a MMV, que é Medicines for Malaria Venture, e a DNDI, que é Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas. A DNDI tem um office aqui no Rio de Janeiro. O nosso objetivo nessas parcerias é desenvolver candidatos clínicos para doenças como Chagas, leishmaniose e malária. Para você ter uma ideia, a doença de Chagas é a que mais mata dessas doenças parasitárias tropicais na América Latina, mas a malária é a doença que mais mata no planeta dessas doenças parasitárias tropicais. Dados da Organização Mundial da Saúde de 2018 trazem, olha só, números assustadores. 405 mil pessoas morreram em 2018 apenas tendo como causa a malária. Dessas 405 mil pessoas, 67% são crianças, tá? Para você ter uma ideia. Uma criança morre a cada 2 minutos de malária no mundo. Nós estamos hoje falando da Covid, o Brasil ultrapassou, embora os números sejam Uhum. subnotificados,
o número de 200 mil mortes, né? Nós estamos aí nos aproximando a 205 mil mortes, infelizmente, embora subnotificados, mas a malária mata 405 mil pessoas, uma criança a cada 2 minutos morre. Então, nós não temos vacina para malária, quer dizer, tem uma vacina que funciona com eficácia em torno de 30% e precisa de 4 doses, tá? E ela é para crianças pequenas. Não tem vacina para doença de Chagas, não tem vacina para leishmaniose, embora tenha vacina para leishmaniose canina, que foi, inclusive, tem uma desenvolvida aqui pelo grupo lá do CT Vacinas, né, com a colega Ana Paula, que participou, a Leishitec, mas para humanos não tem. Então, o que nós procuramos nesse trabalho é desenvolver medicamentos que possam ser utilizados, por exemplo, em dose única. Isso é extremamente importante nessa área, porque nós precisamos de medicamentos seguros, baratos, eficazes e que possam ser utilizados em dose única, principalmente para você evitar a questão de resistência, que é o maior desafio nessa área de doenças tropicais. A resistência dos parasitas, por exemplo, aos medicamentos que já existem e que torna, inclusive, difícil desenvolver vacinas para essas doenças parasitárias tropicais. Agora, é claro, né, que como são doenças que afetam pessoas negligenciadas, elas não atraem tanto interesse, por exemplo, como a Covid hoje, que acabou levando a um aceleramento, né, uma aceleração, por exemplo, no desenvolvimento dessas vacinas. Bom, isso é para dar uma ideia para você, então, porque o nosso objetivo é desenvolver candidatos clínicos que possam virar medicamentos que possam ser utilizados por crianças e por gestantes. Então, tem que ser muito seguros, certo? E o desafio é enorme. Então, eu lidero essas 2 parcerias, são as únicas 2 parcerias na América Latina em drug discovery, né, de descoberta de fármacos, né, de candidatos clínicos, de medicamentos com a MMV e com a DNDi. E isso aí realmente deu uma guinada muito grande nas minhas atividades de pesquisa nos últimos anos. Bom, a minha participação na Força Tarefa, claro, né, a universidade, a Unicamp, ela montou uma Força Tarefa, então uma iniciativa de colegas aqui, inclusive do Instituto de Biologia da Unicamp e da universidade, para colocar toda a infraestrutura da sociedade, da universidade à disposição da sociedade, entendeu? Então, assim, todos os recursos humanos, né, dos seus docentes, dos seus pesquisadores, para combater um dos maiores males que afeta a nossa sociedade, né? Então, a boa parte da força-tarefa da Unicamp ela está focada na padronização, no credenciamento e no aumento da capacidade, por exemplo, de testes de diagnóstico. Isso aí foi muito importante, né? Principalmente o teste de diagnóstico considerado padrão ouro aí pela OMS, né? Então, principalmente focada também nas demandas do nosso Hospital das Clínicas aqui, porque o Hospital das Clínicas da Unicamp ele tem uma demanda aí de cerca de 6 milhões de pessoas, de Campinas e de toda a região, inclusive de fora do estado de São Paulo. Muita gente vem para cá. Então, a Unicamp, com essa força-tarefa, foi uma das primeiras instituições públicas, inclusive, credenciadas pelo Instituto Adolfo Lutz, para realizar os testes para diagnóstico de Covid-19, né? Então, a força-tarefa atua muito junto ao governo, os governos municipais, estaduais, né? E o governo federal, inclusive, tentando conseguir recursos para ampliar, claro, o leque de atividades. Então, além dos testes de diagnóstico, tem várias outras ações sociais, assim, é um trabalho realmente fantástico, são diferentes frentes de atuação dessa força-tarefa. E eu comecei lá, né, bem lá no comecinho, lá em março, eu comecei com a parte de ensaios pré-clínicos, porque em virtude dessas parcerias que eu mencionei para vocês com a MMV e com a DNDi, nós preparamos centenas de compostos, né, de moléculas químicas, de entidades químicas, novas entidades químicas, que nós direcionamos então lá para um grupo do ICB da USP para que fossem testados. É claro que isso é trabalho para frente, é trabalho para o futuro, né, não é para agora. O que nós tentamos agora, inclusive, nós conseguimos, né, algumas caixas, por exemplo, a Pandemic Box, a Covid Box da MMV, que contém aí mais de 100 compostos, e nós tentamos também realizar os ensaios pré-clínicos in vitro. Então, nessa fase foi onde eu entrei. E depois, assim, nós sentimos uma necessidade também de um diálogo com a população, sabe, de conversar com a população brasileira, porque isso é um ponto extremamente importante, porque a população ela está desde o início dessa pandemia totalmente perdida, ela não sabe em quem acreditar, né, Igor? Então, essa parte de diálogo, de esclarecimento, de conversa com segmentos da população brasileira, ela começou muito forte desde o início. Então, como eu atuo sempre muito forte na parte de medicamentos, eu comecei lá tentando esclarecer o uso desses kits, né? Cloroquina, ivermectina, azitromicina e vários outros.
E aí, em algum momento, chegou aí essa demanda, por exemplo, pela questão de vacinas. Então, nós temos uma equipe muito grande, a gente conversa bastante também, e a Unicamp decidiu me deixar como interlocutor nessa questão a Força Tarefa meio que colocou assim para mim essa possibilidade, e eu abracei essa causa. Estamos aí tentando, né, num ritmo muito frenético, inclusive, conversar com a população brasileira em atividades assim de esclarecimento com relação à questão das vacinas. Então, resumidamente, é isso aí, para não tomar muito Não, mais tempo com a mesma pergunta. não, essa força-tarefa é muito importante. Eu tenho observado, porque estou fazendo essas entrevistas, essas conversas aqui desde o começo da pandemia, desde março, do ano passado, e tenho observado quanto que as universidades têm se organizado, e a Unicamp é uma delas, universidades e instituições têm se organizado de maneira multidisciplinar, interdisciplinar, para poder enfrentar a pandemia. Se há algo de positivo que a gente pode ter desse contexto tão catastrófico, tão crítico, em vários níveis, né? No nível humano, pela perda das vidas, mas também no nível da saúde, no nível da falta de, como você bem colocou, numa falta de gerenciamento dessa crise por parte dos governos, que deixa a população muito sem saber em quem confiar, né? E também no que fazer. E a gente vive agora também, por outro lado, uma batalha pelas vacinas, né? No Brasil, embora estejamos muito atrasados em relação, se a gente comparar com outros países do mundo, que já tem calendário de vacinação, nós não temos ainda. Mas eu vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para frente. Tem uma pergunta muito boa que foi feita aqui, e da Divina, Divina Loura, que ela faz uma pergunta se essas novas plataformas que estão sendo construídas para o desenvolvimento das vacinas, elas poderão contribuir para as outras doenças, para vacinas de outras doenças que são negligenciadas. Você acha que, como você começou a falar da doença de Chagas, e também pensando na dengue, por exemplo, que assola o Brasil há tantas décadas, e pensando em outras doenças e agravos, você acha que essas realizações, novas plataformas de pesquisas, as pesquisas em rede também, podem contribuir como um legado pós-Covid para outras doenças negligenciadas? Olha, eu agradeço a pergunta da Divina Loura e, sem dúvida essas plataformas, principalmente essas novas plataformas de RNA mensageiro, elas vão ser as nossas plataformas das vacinas do futuro, entendeu? Eu acredito sim, porque principalmente para doenças respiratórias, tá? Para doenças virais, principalmente, porque se você pensar como ela funciona, é engenhoso, é lindo. Nós que somos cientistas, né, é realmente fantástico, porque você pega lá apenas um pedacinho do RNA, do código genético, do material genético, por exemplo, do vírus, então estou falando especificamente de vírus, coloca lá na parte externa, e aí ele funciona para ativar o sistema imune, para produzir resposta de anticorpos neutralizantes, né, e células de memória. Então nós torcemos sim, e eu acredito muito que essas plataformas de RNA, porque aí dependendo do vírus, muda o material genético, você pode mudar a vacina, inclusive a questão de mutação, né? Se o SARS-CoV-2 está sofrendo mutação, se as vacinas de hoje, sendo desenvolvidas hoje para inibir aquela proteína específica, a proteína spike, elas deixarem de funcionar, bom, gente, então vamos mudar esse pedaço da proteína e aí certamente nós vamos continuar sempre tendo uma vacina para esse vírus. É o que acontece com o vírus da gripe, de forma semelhante. Então, para doenças virais, eu acredito que essas plataformas de RNA mensageiro, assim como as plataformas de vetor viral, por exemplo, que usam adenovírus, principalmente adenovírus de chimpanzé, onde você faz isso também, você muda o parte do material genético lá na proteína externa, elas vão ser as nossas plataformas do futuro, porque isso evita, por exemplo, que a gente tenha que trabalhar com o vírus vivo, né? E inativar. É claro que é uma tecnologia que a gente usa de vírus inativado, como a do Butantan, que é a mesma que é usada para a gripe, desde a década de 50. Ela funciona super bem, essas vacinas são super seguras, essas vacinas de vírus inativados, entendeu? Só que, infelizmente, a gente sabe que a eficácia delas, ela não é realmente tão alta, né? A vacina da gripe, ela tem uma eficácia média, eu diria, em torno de 55%, 60%, porque você pega um espectro da população que ela tem uma eficácia lá em 80%, que é o recorte de população mais jovem.
Mas se você pegar de população mais idosa, a faixa de eficácia é lá em torno de 40%, entendeu? É por isso que muita gente diz, mas eu tomei a vacina da gripe e peguei gripe. Sim, gente, quanto mais idoso é, porque infelizmente o recorte é esse, a eficácia dela é menor. Então, eu acredito que vacinas com uma eficácia maior, com essas plataformas de RNA e de adenovírus, elas vão, de vetor viral recombinante, né? Elas vão ser as nossas plataformas do futuro. Agora, tem um detalhe. Doenças parasitárias tropicais, como malária, chagas, leishmaniose, elas têm um problema muito grande, que é o ciclo de vida do parasita. O ciclo de vida do parasita ele é muito complexo, é muito mais complexo do que um vírus, entendeu? E além disso, Igor, você deve saber isso tão bem quanto eu, melhor do que eu, a questão da resistência. Os parasitas, eles são extremamente espertos, entendeu? E eles sofrem resistência com uma facilidade incrível. É por isso que hoje, né, nós temos lá na África, na maior parte dos países da África, principalmente na África subsaariana, apenas nenhuma monoterapia hoje pode ser utilizada para combater malária. Tem que ser sempre uma terapia combinada de 2 antimaláricos, um deles sendo a artemisinina, entendeu? Que é o nosso antimalárico mais potente. Se nós perdemos a artemisinina, nós não temos hoje antimaláricos para combater a malária. Então, o ciclo de vida e a questão de resistência dificulta muito. Então, eu acredito que, embora essas plataformas possam vir a trazer para a área de doenças parasitárias tropicais algumas informações úteis e importantes, o que a gente precisa mesmo para acelerar o desenvolvimento de medicamentos e de vacinas para doenças parasitárias tropicais é investimento. Porque nós falamos que as doenças são negligenciadas, mas as pessoas são negligenciadas. Então, se nós tivermos investimento forte, contínuo dos países, como nós estamos vendo agora para a Covid-19, você veja, o mundo está de joelhos, porque não tem vacina para uma doença como essa, e aí surgiram esse monte de plataformas e estudos de ciência sendo feita ao vivo, né? Nós estamos vendo aí a imprensa acompanhando ciência sendo feita aí, né, ao vivo. Então, eu creio que a questão de investimento, mas investimento não só em recursos financeiros para as pesquisas, mas investimento em saneamento básico, porque nós não podemos nos esquecer, gente, que vacinas são ótimas para evitar doenças, mas saneamento básico, esgoto tratado, água potável, tem a mesma ou maior importância que as vacinas, entendeu? Então, um contexto muito grande. Mas essas plataformas, né, finalizando para responder, principalmente para doenças virais, elas definitivamente vieram para ficar, e é claro que a gente espera que elas possam contribuir para outras doenças. Com relação à dengue, o Butantan tem uma vacina que está em fase 3 e que deve ter resultado divulgado aí, talvez ano que vem, de fase 3. O Butantan vem estudando essa vacina desde 2009, né? Então é difícil, é uma tarefa complicada, porque a dengue tem lá os 4 sorotipos, né? Então, HIV, por exemplo, é uma outra que nós não temos vacina, mas tem uma vacina entrando agora em fase 3. Fase 3, exatamente, porque o HIV tem outro problema, né? Ele se aproveita da resposta de memória de células de linfócitos TCD4, para ele se multiplicar. Então, é um desafio enorme você desenvolver uma vacina. Agora, no caso do HIV, tem medicamentos, né? Os antirretrovirais, né? Felizmente, né? Felizmente, nós conseguimos controlar, e hoje quem tem HIV consegue viver relativamente bem, por causa dos antirretrovirais, né? Mas vacinas não tem, mas a gente espera assim, que uma vacina possa surgir aí agora, com essa que acabou de entrar em fase 3. Antes de fazer essas perguntas, e comentar o que você falou, que eu acho que é muito importante, em um dos determinantes sociais da saúde, certamente também é o acesso à informação, que a gente tá, e a educação também é muito importante também. E a Mariana faz uma pergunta, e eu já agradeço ela faz 2 perguntas, eu agradeço pelas perguntas dela, se tem sido muito frequente isso, comentários em relação se a vacina baseada no RNA mensageiro pode alterar o DNA humano. Ela faz essa pergunta, eu queria que você, que tem sido muito frequente, respondesse um pouco isso. E outra pergunta, que acho que você já respondeu um pouquinho, mas pode aprofundar, se a gente precisa, se a população precisa se preocupar com o tempo recorde
de produção dessas vacinas. Eu acho que a gente tem que se orgulhar, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, Luiz, também É, desse tempo recorde das vacinas e também se ela altera o DNA humano. bom, primeiro, obrigado, Mariana, pelo esclarecimento. Essa questão de... É uma das fake news mais É. famosas aí que a gente tem que combater, né? As vacinas, elas são feitas com o material genético do vírus, que é RNA. Esse é um RNA de vírus, né? Então, você coloca lá na plataforma viral de vetor viral recombinante ou de RNA mensageiro, ela entra no organismo e lá dentro, na célula, quando ela entra na célula, ela usa todo o nosso maquinário celular para fazer cópias dessa fita de RNA, né? E o objetivo é fazer cópias dessa fita de RNA para enganar o nosso sistema imune. O objetivo é treinar o nosso sistema imune para que ele produza fitas, né, principalmente parte da proteína spike do vírus, que é a proteína que o vírus usa para entrar nas nossas células, e treinar o nosso sistema imune para aquela proteína. Acontece que o nosso DNA, nosso código genético, ele está muito bem protegido lá dentro do núcleo das células, né, pela carioteca. Então não tem como o DNA, o RNA, ele entrar no núcleo das nossas células e modificar o nosso código genético. Você precisaria talvez de um plasmídio, por exemplo, para facilitar a entrada no núcleo das células. Então nenhuma dessas vacinas. A vacina do Butantan é de vírus inativado, então não tem mesmo como, é o vírus morto. Tá? Uhum. As vacinas de RNA mensageiro e as de vetores virais, elas fazem a mesma coisa, então elas não afetam o nosso DNA, ninguém vai mudar, né, cor de olhos, ninguém vai virar jacaré, ninguém vai ter nenhum outro tipo de problema genético em virtude disso. Essa é uma das fake news que nós temos que combater com muita veemência. Eu até usei, né, o termo de um exemplo assim muito lúdico para tentar explicar isso aí para minha mãe. Deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Eu fiz a seguinte analogia, se eu puder fazer rapidinho. O vírus, ele é aquela bolotinha espetada, né? Ele é aquela bolotinha espetada lá que tem as proteínas spike. Então imagina que a capa do vírus é a proteína spike. Aqui tem essas letrinhas, são o código genético do vírus. Cada letrinha aqui, imagina que você grudar todas as palavras, cada letrinha é o código genético lá fora do vírus. São essas letrinhas que o vírus usa para entrar nas nossas células. Essas letrinhas são compostos químicos, cada uma delas, a gente não precisa entrar em detalhes, e aí elas interagem com outros compostos químicos no nosso organismo, chamados as proteínas ECA2, e aí eles entram no nosso organismo. Isso aqui são as proteínas que tem, né, na capa do vírus, lá fora. Mas lá dentro do vírus tem todas essas letrinhas aqui, que é o código genético dele também. Então imagina que você gruda todas as palavras de um livro. Tá, legal. Mas essas letrinhas de dentro, do vírus lá dentro, da bolotinha, não são usadas para induzir a resposta imune. O que é usado para induzir a resposta imune são essas letrinhas que estão fora aqui, entendeu? Então a gente pega todas as letrinhas da capa, não precisa. Pega, digamos, 10, eu estou colocando um exemplo muito lúdico. Pega 10 letrinhas dela, corta, pega uma palavrinha e coloca lá dentro de uma, digamos assim, imagina uma bolinha de sabão, né? Aí você coloca lá dentro da bolinha de sabão, como se fosse a capa protetora do vírus, esse material genético do vírus, essas 10 letrinhas. Isso aí é uma vacina de RNA mensageiro. Então vai só com um pedacinho. Tá? Só com um pedacinho desse material lá dentro da capa, que é uma capa lipídica, né? E esse material não entra dentro das células onde está o núcleo. Então, uma vez que ele entra na célula do nosso organismo, ele fica lá nos ribossomos, usa toda a maquinaria genética, ele começa a fazer cópias dele mesmo, e ele vai sendo eliminado pelo nosso próprio organismo. O organismo elimina, como elimina, por exemplo, medicamentos e tudo que a gente ingere. Ele não vai nem ficar no organismo, ele não dura muito tempo, mas ele pode durar um tempo suficiente para, digamos assim, despertar, chamar a atenção do nosso sistema imunológico, que é isso que a gente quer. A gente quer chamar a atenção do sistema imunológico, opa, tem um corpo estranho lá. E aí o sistema imunológico lança mão das respostas de anticorpos, né, anticorpos neutralizantes, e aí as células, né, os linfócitos T de memória. Então, isso aí é a base, né, da resposta imunológica, e essas vacinas a gente não precisa se preocupar que elas não influenciam no DNA. A outra pergunta, você pode repetir que eu Claro, esqueci? claro. A outra pergunta que ela fez é em relação a se a população deve se preocupar em relação ao tempo recorde de produção dessas O primeiras tempo. vacinas. Então, assim, ó, essas vacinas, Igor, elas são o maior legado dessa pandemia e uma conquista assim absolutamente extraordinária da ciência, certo? Agora,
elas não foram desenvolvidas à toa rapidamente. Elas foram desenvolvidas rapidamente, primeiro, porque o mundo está numa pandemia, afetou todo mundo, entendeu? E aí, felizmente, né, primeiro, o entender a doença, conhecer a doença é fundamental. Então, o código, né, o sequenciamento genético do vírus já foi feito logo na sequência em que o vírus foi descrito, já logo em janeiro. Exatamente. Então, uma vez que você conhece o sequenciamento genético do vírus, você conhece o sequenciamento genético das proteínas aqui, de fora dessas letrinhas, né, a sequência dessas letrinhas, e aí pegar um pedacinho dessas letrinhas aí foi extremamente importante tanto para as vacinas de RNA mensageiro como para as vacinas de vetores virais. Seja ela de Oxford, que usa adenovírus de chimpanzé, ou seja a da Rússia, da Janssen e outras que usam adenovírus humanos. Tá? Então, sequenciar o genoma foi importante, saber a sequência das letrinhas. Isso aí foi o primeiro passo, além de que é o mundo inteiro. Depois, muito investimento, muito recurso financeiro, muito talento científico, muitos pesquisadores envolvidos. Né? Outra coisa, muitos desses desenvolvedores de vacinas, por exemplo, já usaram essas plataformas de RNA mensageiro e de vetores virais para combater outras doenças. Outras vacinas já estavam sendo preparadas, por exemplo, para SARS, para MERS, para Ebola, para Zika, para chikungunya, até para câncer de próstata, usando tanto a tecnologia de RNA mensageiro como a tecnologia de vetores virais. Isso aí auxiliou muito. Outra coisa que acelerou muito, embora etapas não tenham sido puladas, mas elas foram aceleradas, foi você fazer os testes pré-clínicos in vitro, junto com os pré-clínicos in vivo em pequenos animais, aí os testes pré-clínicos in vivo em roedores, né, ratos, camundongos, hamsters, ao mesmo tempo praticamente que em macacos. Aí depois entrou, uma vez que mostrou segurança, porque a segurança é o ponto fundamental. Se ela mostrou segurança nos animais, ela entra na fase 1 em humanos. Aí você fez a fase 1 em humanos, você avalia, por exemplo, principalmente a segurança e alguma coisa de imunogenicidade, né, num grupo não tão grande. Mas as fases 1 e 2, elas foram sendo feitas praticamente ao mesmo tempo, entendeu? A fase 1 avalia segurança, a fase 2 avalia segurança, a fase 2 avalia imunogenicidade, avalia quantas doses precisa, avalia o intervalo entre as doses, mas a segurança sempre. Então, elas foram sendo feitas paralelas. E aí a fase 2, junto com a fase 2B, onde, né, avalia esses parâmetros e alguns outros, mas segurança avaliada sempre. Aí depois a fase 2B junto com a fase 3. E a fase 3 é a última e a mais importante de todas. Todas são importantes, mas a fase 3 é a que diz se a vacina, se aquela candidata vacinal serve para ser uma vacina ou não. E aí você precisa do vírus circulando. Então, quando você faz uma fase 3 para que ela seja mais rápida, você precisa fazer isso aí no local onde o vírus está circulando, onde pessoas estão sendo infectadas. E aí, por isso que várias vieram fazer aqui, porque o Brasil é um cenário ideal. Outras, as de RNA infelizmente, né? Infelizmente. As de RNA mensageiro, da Moderna e da Pfizer, foram feitas nos Estados Unidos. Olha lá o número deles também, que estão de infectados, também está o vírus circulando lá. Então, quando você tem uma fase 3 com o vírus circulando, a fase também é acelerada. Né? E outra coisa que eles fizeram, né? Eles não esperaram a fase 3 terminar, por exemplo, com 30 mil voluntários. Não tem como esperar isso aí. Nós não podemos esperar 2 anos para ver quantas pessoas vão ser infectadas numa fase 3. Não tem como. A Covid está matando, é uma doença que mata, que não tem tratamento. Então, qual é o que se faz? Se faz análises interinas. Você espera um determinado número de eventos acontecer, um determinado número de pessoas serem infectadas, e aí, por exemplo, cada um desses desenvolvedores teve uma plataforma, uma análise interina diferente. Um fez uma primeira análise com 60 eventos, o outro fez com 90, aí a segunda análise interina com 150, com 170. Então, isso aí muda dependendo do desenvolvedor da vacina. Então, o que foi importante foi isso. Essas análises interinas já permitem, né, porque esse estudo de fase 3 está sendo feito desde julho. Então, já permitiu uma análise preliminar, digamos assim, de eficácia. Agora, a segurança é que é o mais importante, gente. As vacinas sendo seguras, e se qualquer uma delas apresentar uma eficácia acima de 50% ou de 50%, já está ótimo. Né? Diminuindo o número de casos graves de hospitalizações. É isso que a gente precisa agora. As pessoas entendem que isso é uma corrida contra vacinas, uma corrida de vacinas? Não, gente. Porque não necessariamente a primeira vacina vai ser a melhor. Não necessariamente a segunda vai ser a melhor. Mas a gente vai ter uma primeira que vai ajudar, a segunda que vai ajudar. Todas vão ajudar, desde que a gente tenha alta demanda, alta adesão da população, certo? Tenha vacina para todos, com uma alta adesão. Então, todas elas vão ajudar nesse processo. E depois tem outra coisa que ajudou a acelerar. As fases, as agências regulatórias, elas começaram a analisar, ao invés de receber o pacote de fases pré-clínicas, in vitro, in vivo, 1, 2 e 3, tudo junto e analisar, não, elas fizeram análise por submissão contínua,
medida que a fase pré-clínica ia terminando, os desenvolvedores já iam enviando, então isso aí acelerou muito, entendeu? E aí uma atenção muito grande, então essa parte regulatória também foi importante. E sem dúvida nenhuma, um pouco de sorte também, porque precisa, né? Então, em suma, esses aí foram os pontos principais, tem outros, mas esses aí foram os pontos principais para explicar o rápido desenvolvimento. Agora, foi rápido, as fases foram aceleradas, mas nenhuma fase foi pulada. Isso é extremamente importante. E a segurança, gente, é a questão mais importante. Você vê que quando acontecia um evento adverso mais grave, o estudo de fase 3 era paralisado parcialmente, né? Nenhum voluntário novo era incluído no estudo. Então, assim, agora é claro, as pessoas têm que ter em mente também que um estudo de fase 3 não dá para incluir toda a diversidade populacional, toda a diversidade ético-racial, né, de pessoas com comorbidades, todas as faixas etárias, né, gêneros. Então, assim, miscigenação, principalmente num país como o Brasil, né, os Estados Unidos também. Então, é extremamente importante ter noção, ter essa ideia de que algum ou outro efeito adverso para um determinado subgrupo pode aparecer, como aconteceu no caso da vacina da Pfizer, né? Então, eu ainda estou respondendo essa pergunta. Eles não tinham no recorte deles, de fase 3, nenhum paciente que tinha anafilaxia. O que é? Alergia grave a picadas de insetos, a alimentos, a bebidas, né? Inclusive pessoas que têm que andar com aquela injeçãozinha de adrenalina, porque ao ter um choque anafilático, a pessoa, ela mesma vai lá, ou alguém vai lá e dá uma injeção de adrenalina, entendeu? Ou corticoide, ou outros, né, antihistamínicos. Então, aí começaram a aparecer algumas reações alérgicas. Bom, então isso aí é normal e vai continuar acontecendo e provavelmente vai acontecer para todas as vacinas. Isso aí vai acontecer depois que a gente chama na fase 4, ou fase de farmacovigilância. Isso aí acontece para vacinas, acontece para medicamentos, então isso aí é super normal, entendeu? Toda a segurança dessas vacinas, ela vai continuar sendo avaliada nessas fases posteriores. Tá? Então, assim, há uma série de fatores que contribuíram realmente para que essa vacina se tornasse, para que a gente tivesse hoje vacinas, e mais uma vez, o maior legado dessa pandemia são as vacinas para a Covid-19. São elas que vão nos tirar da pandemia. Tá? Infelizmente, né, o tratamento precoce não funciona, seria ótimo se funcionasse, mas o que nós estamos desde março falando nisso e nós não estamos vendo uma evolução. Né? O vírus vai mutando, né, vai ficando mais transmissível, e quanto mais transmissível ele fica, mais pessoas ele infecta, mais pessoas infectam outras pessoas, que vão infectar outras pessoas, vai aumentar o número de casos que precisam de hospitalização, vai aumentar o número de casos de pessoas que vão ter casos mais graves, vai aumentar o número de óbitos, infelizmente, isso nós estamos vendo. Né? Então nós precisamos realmente, para sair dessa pandemia, de todas as vacinas. Eu não estou aqui para fazer apologia para a Coronavac, para a vacina de Oxford, para a vacina de Pfizer, não, porque cada uma delas vai funcionar bem para um determinado recorte da população, e cada uma delas também tem, Igor, né, questões de logísticas diferentes que, se você quiser, a gente pode discutir esse ponto aí também depois. Eu ainda, aí com isso, eu acho que eu encerrei a resposta da Mariana. Vamos discutir esse ponto da logística também. Acho que esse ponto que você falou, todas as vacinas são importantes. A gente tem algumas perguntas, aí eu vou fazer e depois eu volto nessa pergunta da logística. Enquanto você estava falando, tem algumas perguntas muito interessantes e eu agradeço já as perguntas, é importante. Tem uma pergunta do Velter, eu acho que é assim, se for errado você me corrige, Velter, que ele pergunta assim: há algum estudo sobre o tempo em que as vacinas manterão o sistema imunológico ativo? Né? Acho que ele está se referindo ao tempo de proteção, né? O tempo de proteção, né? Se já tem estudos desse tempo, ou prognósticos, né, desse tempo de proteção para essas vacinas que estão disponíveis atualmente, né? Velter, infelizmente ninguém no planeta tem resposta para essa pergunta, né? O que a gente sabe, por exemplo, é que a resposta de proteção de quem já foi infectado pela Covid, principalmente teve casos mais leves, ela dura aí de 3 a 6 meses, tá? Tanto que nós estamos observando casos de reinfecção. Isso mostra, por exemplo, que a resposta natural do organismo, ela não é suficiente para nos proteger de uma infecção. Eu não vou entrar no mérito de se a reinfecção fica mais séria, mais grave, mais leve, mas ocorre. E pessoas reinfectadas podem transmitir o vírus para outras pessoas, tá? Então, nós temos relatos de casos mais graves, outros mais leves.
Normalmente, talvez os casos sejam mais leves, mas reinfecção é uma verdade. Então, nós não temos ainda tempo, nós só vamos ter essa resposta depois do pós-vacinação, né? Porque os estudos de fase 3, eles não foram preparados, desenhados para ter essa resposta. Eles foram desenhados, a maior parte, praticamente todas essas candidatas vacinais, para salvar vidas, para diminuir a gravidade da doença. Diminuir, por exemplo, o número de hospitalizações, diminuir óbitos. Eles foram desenhados para isso, que é o que a gente precisa primeiro. Nós precisamos tornar a doença uma doença mais branda, uma doença mais fácil de lidar. E diminuir, então, o número de hospitalizações, consequentemente, né, facilitar aí a situação nos nossos hospitais, na nossa rede de saúde pública e privada também, claro. Mas esse é o principal desenho. Então, nós vamos precisar, claro, de um tempo pós-vacinação. Como é uma doença viral, é difícil dizer assim ainda mais com o vírus mutando do jeito que ele está, se a resposta ela vai durar 6 meses, vai durar 1 ano, ela pode durar mais. Talvez ela seja que nem a da febre amarela. Da febre amarela é ótima, ela dura mais de 10 anos. Eu tomei essa vacina para ir para a África do Sul. Então, mas isso nós não sabemos, a gente vai ter que esperar um tempo pós-vacinação, entendeu? Se ela for, por exemplo, que nem a da gripe, nós vamos ter que tomar todo ano. Então, nós vamos ter que, provavelmente, né, eu acredito que muito provavelmente, nós vamos precisar, pelo menos aí nos primeiros anos, até que vacinas mais robustas sejam preparadas, porque essas são as primeiras vacinas, né? E essas primeiras vacinas, elas não estão sendo desenhadas para serem esterilizantes. O que é isso? É impedir que o vírus entre na gente, impedir que nós sejamos infectados. Não, elas não estão sendo desenhadas para isso, para impedir que o vírus entre. O vírus provavelmente vai continuar entrando, mas o objetivo se a gente conseguir diminuir a gravidade da doença, diminuir hospitalizações, diminuir os casos mais graves, consequentemente nós vamos diminuir o número de óbitos e de mortes. Esse que é o objetivo principal, gente. Nós não vamos apagar o vírus do planeta com as vacinas, nem com a primeira vacina. Aliás, nós não vamos apagar o vírus do Brasil em 2021, gente. Não vamos ter essa noção. Quem entende um pouquinho de espalhamento de vírus, de disseminação de vírus, sabe que o vírus ele vai continuar com a gente. Só que o que a gente precisa? Vacinar muita gente, vacinar o maior número de pessoas para diminuir o número de pessoas suscetíveis. Consequentemente, isso ajuda a diminuir o espalhamento, a disseminação do vírus e vai ajudar a diminuir o número de doenças. Então, assim, ter vacinas é ótimo, mas nós precisamos de várias vacinas. Mas não adianta ter vacinas e não ter campanha de vacinação em massa, exatamente, porque senão o vírus vai continuar circulando nos buracos da população que não foi vacinada. Então, se a vacina é de 50% de eficácia, se ela é de 90% de eficácia, gente, essa é uma narrativa que ela não cabe aqui. A melhor vacina é aquela que chegar no seu braço primeiro. Aquela que chegar no seu braço primeiro, ela é a melhor vacina. E tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre a questão de eficácia, mas também envolve logística, né? Tem série de armazenamento, de temperatura, tudo. Então, tem uma série de coisas aí. Se quiser falar da logística, pode falar. Por exemplo, a vacina da Pfizer. Primeiro, né? A vacina da Pfizer, eu sou absolutamente fã dessa tecnologia. Como eu sou fã da tecnologia da vacina da Moderna de RNA mensageiro. Mas elas têm um probleminha ainda. Elas têm um probleminha de armazenamento. A vacina da Moderna precisa de uma temperatura de armazenamento de menos 20 graus e a da Pfizer de menos 70 graus. Isso por quê? Primeiro, o RNA é uma molécula instável. O RNA, com o aumento da temperatura, ele sofre uma reação química interna e se degrada. Tá? Mas também, não é só o RNA, é a capa protetora dele, que é a bolinha, né? Como se fosse aquela bolinha de sabão, aquela membrana protetora. No caso da vacina da Pfizer, ela também é instável, e ela é mais instável do que a da vacina de RNA mensageiro da Moderna. É por isso que a da Pfizer precisa de uma temperatura de menos 70 e a da Moderna suporta menos 20. Então, isso aí vai ser resolvido com o tempo, certamente vai ser resolvido com o tempo. Então, a da Moderna precisa dessa temperatura de menos 20, por exemplo, e no Brasil, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações e o SUS, ele está preparado, por exemplo, aliás, que é fantástico, né? Orgulho da população brasileira, o PNI e o SUS. É o maior programa de vacinação do mundo para países com mais de 100 milhões de pessoas. Tá? Então, só que ele está equipado com rede de geladeira normal, de 2 a 8 graus. As nossas vacinas,
né, tradicionais, elas são todas mantidas nessa temperatura. Algumas, poucas são mantidas, por exemplo, no freezer. Aí você tem lá uma temperatura menos 15, tal, menos 20. Tem freezers para isso. Então, a da Gelo Moderna não seria seco, tão... algum caso, a da Moderna não seria tão complicada, mas a da Pfizer, que precisa de uma temperatura de menos 70 graus, embora ela tenha uma eficácia de 95%, nós não temos no SUS essa rede de frio. Então, você precisa de um ultra freezer para manter uma temperatura, por exemplo, menos 80 graus. Então, você precisa desses ultra freezers ou de caixas com gelo seco, né, Isso. que precisam ficar fechados, não podem ser abertos o tempo inteiro. Por exemplo, desde que elas saem lá dos Estados Unidos, no avião, você precisa disso. Você precisa, no transporte até o aeroporto, porque os aeroportos no Brasil, nas grandes cidades, têm essa capacidade de armazenar. Aí você precisa que essas caixas, por exemplo, que essas vacinas sejam acondicionadas nessas caixas com gelo seco no transporte até um ponto central, e onde tem esses ultra freezers, para manter a temperatura, por exemplo, a menos 70, que tem que estar ligados em gerador, porque a rede de energia elétrica nesse país, a gente sabe que é instável para caramba, né? Olha o que aconteceu, o blackout lá no Amapá. Não dá, né? Então, você não pode ter num lugar com uma rede elétrica instável. Então, você precisa de geradores. Além de gerador, você precisa ter cilindros de CO2 que, caso o gerador falhe, porque pode falhar, você possa manter a temperatura ali durante o tempo a menos 70 graus até que o gerador seja substituído. Você também precisa de um controle de temperatura, de um sistema de monitoramento da temperatura que mande informações, por exemplo, para o celular de quem é o responsável por aquele ultra freezer. Porque caso ocorra variação de temperatura, a pessoa tem que ir lá e tomar providências. Porque essas vacinas, elas podem se degradar. Então você vê, ela é uma vacina fantástica. Eu adoraria que essa vacina tivesse aqui. Inclusive, eu estou liderando a força-tarefa da Unicamp, que está verificando quantos freezers, ultra freezers, nós temos aqui na região de Campinas para atender aqui. Nós já chegamos a 10 ultra freezers desses com essas condições. Então, nós vamos precisar dessas vacinas, mas elas têm essa questão logística. Não dá para você levar a vacina da Pfizer, por exemplo, lá em algumas cidades no Amazonas, onde você se leva 2, 3 dias de barco para chegar ou só chega de helicóptero. Mas dá para levar a vacina de Oxford, dá para levar a vacina da Coronavac. Nas cidades pequenas, que não têm infraestrutura para ter esses ultra freezers, essas vacinas de RNA mensageiro elas não vão chegar, mas podem chegar as vacinas da Coronavac, da Pfizer, eventualmente da Janssen, a Sputnik V, se ela vier para cá. Entende? Então, assim, a melhor vacina é aquela que chegar no seu braço. Exatamente. Então, isso aí é extremamente importante. E nem todas as vacinas elas vão funcionar bem para todas as populações, entendeu? Então, a Pfizer, nos Estados Unidos, no Reino Unido, eles começaram vacinando pessoas acima de 80 graus, de 80 anos. Isso aí é maravilhoso. Que ótimo. Que ótimo. Nós não sabemos se as nossas vacinas, se a Coronavac vai funcionar para essa população ainda. Não tem uma resposta definitiva ainda. Tomara que ela funcione, mas se ela for que nem a vacina da gripe, ela vai funcionar melhor para pessoas abaixo de 60 anos do que para idosos acima de 80 anos, entendeu? Então, assim, o ideal é ter todas as vacinas, para aí você fazer o recorte e colocar, bom, para esse nicho da população eu tenho essa vacina, para esse outra parte da população eu tenho aquela vacina, né? Só que, infelizmente, no Brasil hoje nós não temos. Hoje nós só temos uma vacina em solo brasileiro, e ela é a Coronavac. É uma eficácia de 50%, não é excepcional, não é maravilhosa, seria ideal que ela tivesse uma eficácia lá em cima, mas o que acontece é o seguinte, nós precisamos de adesão, e é por isso que a gente tem que conscientizar a população brasileira de que todas as vacinas vão ser importantes para sair dessa pandemia. E não precisa escolher nacionalidade, tem que escolher qual é a melhor vacina, qual é a melhor vacina que vai chegar primeiro no braço dessa pessoa, entende? Perfeito, Luiz. Você falou algumas coisas muito importantes que estão faltando no Brasil, no atual cenário, né, de gestão no Ministério da Saúde, que é planejamento. Né? A gente ainda não tem um planejamento que é um pilar muito importante para a saúde, que é o planejamento até disso que você falou, né? Quais vacinas? Eu concordo plenamente com você, temos que ter todas, o maior número possível. Não podemos desperdiçar nenhum tipo de vacina, mas talvez pensar em critérios populacionais, de grupos de risco, para quais vacinas, quer dizer, agrupar. Hoje nós já temos um conhecimento acumulado sobre, já de praticamente um ano de pandemia, de quem são os grupos populacionais mais afetados, com chance de maior risco de alguma gravidade mais séria da doença, com hospitalização, etc. Então, as vacinas com maior eficácia
poderiam ser destinados, como você muito bem colocou, para essa população em centros urbanos que tenham esses freezers e tecnologias que permitam armazenamento. Mas, de qualquer maneira, todas as vacinas, se uma biotecnologia como essa se tornou vacina, passou a ser chamada como tal, como você bem falou, ela já é segura, ela é eficaz, passou por pesquisa, só que precisa, no caso da Coronavac e da vacina de Oxford, também vão precisar de uma adesão muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença é, da vacina com o RNA mensageiro e da vacina, que é uma tecnologia mais tradicional, que é do uso do vírus inativado. Né? Queria que você falasse um pouquinho dessa diferença e desse fascínio. Realmente é fascinante essa tecnologia do RNA, essa plataforma. Eu acho que se coloca um mundo pós-Covid e com esse tipo de vacina sendo aprimorado, mas queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa diferença e por que ela tem uma diferença também na eficácia da vacina, no aumento da eficácia da vacina. Olha, tradicionalmente nós sabemos que vacinas de vírus inativados não têm uma eficácia muito alta, né? Tanto que elas... O que é o vírus inativado? É você pega o vírus, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, aí em um laboratório de alto nível de segurança, você cultiva esse vírus, né? Grandes quantidades, e aí você vai lá e mata o vírus. O termo matar, ele não é o mais correto, porque, na verdade, embora haja muita discussão, talvez você não concorde comigo, mas eu considero que o vírus não é um organismo Não, vivo, não é. né? Ele não é um organismo vivo. Então, a gente não mata aquilo que não está vivo. Mas, em termos populares, nós usamos o termo matar para significar que nós inativamos o vírus. É como se você matasse realmente o vírus. Você torna ele incapaz de se replicar no seu organismo. Então, isso é feito como? Com calor, com uso de calor ou reagentes químicos, normalmente, tá? Então, aí você coloca lá no seu organismo, na vacina, que não vai só... Vai uma quantidade muito pequenininha, gente, do vírus. Mas aí vai lá uma solução com salina, né, com conservantes, e vai com um componente químico, normalmente derivado de sais de alumínio, que nós chamamos de adjuvantes. Porque só o vírus morto, ele não é capaz, se você colocar só o vírus morto dentro da solução de água lá e sal da vacina, ele não é capaz de induzir boa resposta imunológica, cara. Aí o que você faz? Você engana o sistema imunológico colocando uma quantidade minúscula de um salzinho de alumínio, hidroxialumínio, acho que tem fosfato de alumínio, outros, e que ele causa uma pequena inflamação no local ali. Então o que acontece? Isso, digamos assim, acorda o teu sistema imunológico, e aí o teu sistema imunológico vai lá ver, bom, tem algum corpo estranho aqui, vai lá e identifica. Só que o sistema imunológico é decomposto por proteínas, moléculas, com carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e tal, e são moléculas orgânicas. E aí eles não enxergam, por exemplo, o sal de alumínio como aquela quantidade pequena como o responsável por aquela inflamação. Mas aí eles veem o vírus morto lá. Aí eles veem as proteínas do vírus que estão lá, aquele vírus inativado. Aí eles associam aquela inflamação, você vê, eles são bobinhos, o sistema imune é bobinho, ainda bem. Aí ele associa aquela inflamação com o fato daquela partícula estranha que está lá, certo? Mas só aquela partícula estranha não é tão forte para induzir o sistema imune que você precisa usar adjuvante, infelizmente. Né? Então, isso acontece com essas vacinas de vírus inativados, como a da Coronavac. E aí o que acontece? Depois que o organismo tem contato com o vírus real, o vírus selvagem, o SARS-CoV-2 mesmo, que está circulando, aí o sistema imune é como se você estivesse numa sala escura e o vírus entrasse e acendesse a luz automaticamente. O sistema imune já vai lá e já foi treinado para combater. Tá? Então, tanto que a resposta de vacinas ela é normalmente mais forte do que a resposta do próprio sistema imunológico para combater, principalmente de pessoas que não têm um sistema imunológico tão assim robusto. Então, funciona mais ou menos assim. As de RNA mensageiro, elas nem precisam de adjuvantes desses componentes químicos. Né? Uma vez que o RNA entra nas nossas células, ele já solta, né? Se bem que as de RNA mensageiro têm na parte de fora componentes químicos que podem, por exemplo, atuar como adjuvantes. O polietileno glicol, por exemplo, é o que protege a camada a película de lipídio dessas vacinas da Moderna e da Pfizer. Então, é uma película de lipídio com grupos polietileno glicol, que são moléculas orgânicas lá ligadas a ela.
Então, só que aí elas vão lá dentro da célula, jogam RNA. E essa resposta aí, quando elas entram, ela já é suficiente para despertar o sistema imune para esse corpo estranho, entendeu? Então, é por isso que eu acho assim absolutamente engenhoso. Mas a ideia é essa, lá dentro das nossas células, essas vacinas de RNA produzem, elas usam todo o maquinário celular, né, os ribossomos, né, lá dentro do citoplasma, elas produzem cópias de fita desse RNA e elas produzem lá dentro um pedacinho da proteína spike, a proteína espícula, que é a que entra no nosso organismo. Então a gente usa um pedacinho, como eu falei para vocês, digamos que isso aqui é toda a proteína espícula, a spike do organismo, a proteína externa do vírus, lá naqueles espinhos na coroa. A gente usa só um pedacinho, pega uma palavrinha daqui do meio. Só que lá dentro da nossa célula, o maquinário celular prepara tudo isso aqui, ó, uma parte dela. E aí o nosso sistema imune aí é chamado porque aí já tem a proteína dele lá, da proteína spike, ele identifica como um intruso. Então é a mesma coisa, engana o sistema imune, treina o sistema imune para quando o vírus real entrar, com essas mesmas proteínas aqui, o sistema imune... Bom, eu já vi isso aí antes, eu já vi esse intruso antes, eu já conheço, eu vou lá combater porque eu sei que ele pode me fazer mal para esse organismo. Então, elas funcionam mais ou menos dessa forma, né? Como as de vetor viral também, a ideia ela é sempre a mesma. Acontece que quando você tem, por exemplo, uma infecção sem usar a vacina, tá? Então uma pessoa foi lá infectada pelo SARS-CoV-2, ele entrou no seu organismo. Ele já começa a se multiplicar e a fazer mal no seu organismo antes mesmo do sistema imune ter tempo de ir lá e combater, entendeu? Então isso aí é um dado que é super importante, super relevante. Então o vírus entra no seu organismo, não é automaticamente que o sistema imune vai lá combater, porque ele nunca viu aquele vírus antes, tá? Nunca viu. Então ele pode começar a causar mal no seu organismo e infectar órgãos, né, os pulmões, o coração, né, e outros órgãos, antes que dê tempo do seu sistema imune reagir. Então a ideia o que é? A ideia é que com a vacina, o teu sistema imune já viu pelo menos uma parte daquele vírus, pelo menos uma parte da proteína daquele vírus, e ele já é capaz, por exemplo, de ser alertado, né, por parte do sistema imunológico, né, de que, olha, tem um corpo estranho ali que tem potencial de causar mal e aí lançar. Então, é por isso que normalmente a vacina tem um efeito muito mais importante, muito mais benéfico, por exemplo, para combater a doença, do que esperar chegar na imunidade, imunidade coletiva, né, ou imunidade de rebanho, porque a resposta de anticorpos e de células de linfócitos T de memória com vacinas ela é mais rápida, ela é mais eficiente, né, ela é mais eficiente. Agora, sim, porque as vacinas de RNA têm eficácia maior, isso aí, rapaz, isso aí veio sendo estudado desde as fases de ensaios pré-clínicos, né? E aí você precisa o quê? Você precisa verificar qual é a capacidade de imunogenicidade dessas vacinas. Se elas, por exemplo, se elas produzem anticorpos, né, nas fases 1 e 2. Então, as vacinas de RNA têm se mostrado, né, melhores, por exemplo, para induzir uma maior imunogenicidade, ou seja, a resposta de anticorpos. Basta ser anticorpos? Não, porque tem que ser anticorpos neutralizantes. Que quando o vírus entra no seu organismo, os anticorpos neutralizantes vão lá e se ligam e impedem o vírus, por exemplo, de entrar nas nossas células. Então, essas vacinas de RNA, elas têm uma grande capacidade de produzir anticorpos neutralizantes. Isso foi observado nos estudos de fase 1, fase 2, e aí, é claro, né, se reproduziu no estudo de fase 3, felizmente. As vacinas de vírus inativado, elas têm uma capacidade de produzir anticorpos, mas anticorpos neutralizantes, mas assim, não é tão potente como dessas outras vacinas de RNA mensageiro. E, aliás, não é a única resposta, né? A vacina da Coronavac, por exemplo, ela deu uma resposta mais robusta de anticorpos do que de linfócitos T. Né? E já da Pfizer, não, ela deu as duas. Então, isso é um dado extremamente importante. O que isso aí ajuda? Por exemplo, quando o vírus entra no organismo, antes dele entrar nas nossas células, você tem que neutralizar o vírus. Os anticorpos vão lá e se ligam. Vários anticorpos se ligam no vírus e aí esse vírus fica, digamos assim, inativado, o organismo elimina, normalmente. Mas se os anticorpos neutralizantes eles não são suficientemente fortes para neutralizar o vírus, impedir a entrada do vírus na célula, uma vez que o vírus entra na célula,
já era, anticorpos não ajuda mais. Aí o sistema imune lança mão de outra resposta, que é a resposta de linfócitos T. Aí nós temos TCD4, TCD8, e essas células TCD8, o que elas fazem? Elas são células tipo assim, suicidas, elas são quase o nosso último recurso de defesa. Elas não se ligam no vírus para impedir o vírus da célula, não, mas elas vão lá e pegam aquelas células que estão cheias de vírusinhos se replicando, que uma vez que o vírus entra na nossa célula, ele começa a se replicar. E ele usa todo o material genético para replicar o RNA dele e fazer, inclusive, um novo vírus, a camada externa. E aí sai um monte de copiazinha de vírus lá de dentro. Entra um, sai, digamos, 100. Entendeu? Entra um com essas palavrinhas e com essa parte da capa, e sai uns 100 com essas palavrinhas e essa parte da capa, só que eles não saem idênticos. Tem mudanças nas letrinhas, que são as mutações. Porque essas mutações elas ocorrem aleatoriamente. Um vírus que entra, as 100 cópias que saem não são idênticas. Sempre tem mutações. Mas se você muda umas letrinhas aqui dentro, nas palavras, onde você tem, sei lá, 27 mil letras, não faz tanta diferença. Mas mudar aqui pode começar a ficar complicado, que é inclusive o que está tornando o vírus mais transmissível. Então, o que acontece? Essas vacinas da Pfizer e da Moderna, elas têm essa capacidade de dar resposta de memória. O que o linfócito TCD4 faz? Eu tenho uma célula cheia de vírus, ele vai lá e, funciona como uma bomba. Ele explode aquela célula, ele se mata a célula e mata todos os vírus, destrói todos os vírus que estão lá, entendeu? Ele é tipo um sistema de proteção meio que suicida, né? Entende? Então, é assim que funciona. Então, as vacinas da Pfizer e da Moderna têm essa resposta aí também. A da Coronavac, essa resposta de células de linfócitos T de memória, ela infelizmente não foi tão robusta como a de anticorpos neutralizantes. Excelente explicação, assim, uma aula. A gente está chegando no final da nossa conversa. Infelizmente foi excelente. Tem muitas outras perguntas aqui que Mariana fez, que a Divina Loura fez, mas eu estou preocupado também com o tempo do Luiz, mas são muitas outras perguntas. Eu acho que vocês podem acompanhar outras lives que ele vai participar também, e acho que isso aí, essas perguntas, ou também continuar acompanhando algumas perguntas, por exemplo, que a Mariana fez na live de sexta-feira. Eu vou conversar com o Rafael Saldanha, que é epidemiologista, e discutindo justamente essa relação entre a eficácia da vacina e a cobertura vacinal. Talvez possa responder a sua pergunta. Tem uma última pergunta que é da Divina Loura, falando em relação ao uso da Coronavac, o teste na fase 3, na fase clínica, ter sido fundamentalmente com profissionais da saúde, que têm uma exposição grande ao vírus, se isso pode ter criado um tipo de tendência para essa taxa de eficácia, ou você não vê dessa forma? O teste da Coronavac? Então, Coronavac. que assim, o Butantan decidiu fazer o teste com todos os profissionais da área de saúde, né? Então, claro, a gente sabe, os profissionais da área de saúde, eles estão ali super expostos e eles correm maior risco de pegar o vírus. Então, a taxa de infecção, ela é realmente alta, há um risco muito grande. Então, vão pegar o vírus, certamente, pode pegar o vírus quem tomou o placebo ou quem tomou a Coronavac, porque como como já foi mencionado aqui, essas vacinas, elas não têm efeito, digamos, esterilizante, de prevenir a infecção. Mas o efeito dela principal é de tornar a doença mais amena, mais branda. Então isso aí tem que ficar muito claro. Então, se você tem esse objetivo e quando você faz um recorte de um estudo só com profissionais da saúde que estão infectados ali, correndo risco de infecção, é claro que as pessoas vão ser infectadas nos dois grupos. A questão é, o estudo foi desenhado para verificar principalmente os casos mais graves e leves e óbitos. A OMS, olha só, ela define uma escala, né, de sintomas para COVID, que eu espero não cometer nenhum equívoco aqui, sendo de 0 a 10. Por exemplo, 0 são os sintomas, são os assintomáticos, aqueles que não sentem nada, são infectados, não sentem nada. Então, esses assintomáticos, eles foram excluídos do estudo da Coronavac, mas como eles foram excluídos dos outros estudos também. Tá? Sim. Aí, 1 a 3 são os casos leves, 1 a 3. 4 e 5 são casos moderados, aí de 6 a 9 são casos graves, e o 10 é o último, que são os óbitos. Tá?
o Butantan mostrou a eficácia da Coronavac para todos os grupos acima de 1. Tá? Exatamente. Então, para os casos leves, para os casos moderados e para os casos graves e óbitos. Então, assim, ele avaliou a eficácia, né, o nível de gravidade para casos muito leves e leves, inclusive o 1 a 3 envolve casos muito leves também, muito leves e leves. Aí os casos moderados, né, de gravidade 4 e 5, e no nível 6 a 9 os casos graves, que são casos assim de hospitalização em UTI, tá, e morte. É comum fazer esse tipo de avaliação de eficácia, não só a eficácia global. Então, assim, ó, não existe vacina 100% eficaz, que funciona, por exemplo, em todos esses níveis de gravidade da doença. Isso não existe. Então, o intuito do estudo do Butantan foi exatamente isso. Olha, reduzir a gravidade o máximo possível para que as pessoas não desenvolvam formas graves da doença e não precisem, por exemplo, de hospital caso peguem a doença. E esse aí que é o desenho do estudo, né? Ou que não morram. Isso, nesse ponto, foi muito legal. As vacinas da Pfizer e as vacinas da Moderna, que elas apresentaram uma eficácia aí superior a 94%, né, a 95%, elas só mostraram os resultados de gravidade nível 6, não os anteriores. Então, isso aí ajudou a eficácia deles a irem lá para cima. Bom, é ótimo. Não estou criticando, não. E só porque o recorte do estudo foi esse. Então, a vacina do Butantan também, acima do nível 6, teve uma eficácia alta, pelo menos uma tendência. Tá? Pelo menos uma tendência de eficácia alta do nível 6 para cima, que são os casos de maior gravidade, de hospitalização, de UTI, de mortes. Não teve óbitos, por exemplo, no grupo que tomou a vacina. Teve alguns poucos óbitos no grupo que tomou o placebo. Então, o objetivo é esse, é tornar uma doença mais branda, mais amena. Tá? É uma vacina que não é fantástica, não é uma vacina maravilhosa, claro, mas ela é uma vacina extremamente útil e importante. Né? Porque se você vacinar, né? Por exemplo, vamos supor que nós só tenhamos a Coronavac no Brasil. Aí o que a gente precisa? De uma alta adesão da população. Porque quanto mais baixa a eficácia, mais gente tem que ser vacinada. Então vamos supor, nós somos 212 milhões de pessoas no Brasil. Se nós vacinássemos o que seria o sonho absolutamente melhor sonhado de cada um de nós, né? 200 milhões de brasileiros. Com a vacina da Coronavac, nós teríamos 100 milhões imunizados. E como isso é feito nas diferentes regiões, e aí você pega, então os 112 milhões estão desprotegidos, uma parte deles, porque a gente tem que tirar aqueles que já foram infectados e torcer para que a duração de resposta dure um tempo. Aí a gente tira os jovens e as crianças que não vão ser vacinadas agora, então esses não são o grupo de risco. E, então, assim, ó, se nesses 100 milhões nós vacinarmos o grupo prioritário, né, profissionais da área de saúde, o grupo acima de 70 anos, que corresponde a 77% das mortes, gente, nós poderíamos até, certo, pensar em vacinando 200 milhões de pessoas, pensar em atingir aquela imunidade coletiva. Eu acho difícil, mas existiria essa possibilidade. Agora, vacinar 200 milhões de pessoas no Brasil, nós não vamos conseguir isso aí. Mas a gente tem que lutar por uma adesão aí, digamos, de 170 milhões de brasileiros. É por isso que nós vamos precisar de mais do que uma vacina. Porque aí a Coronavac só não vai nos tirar dessa situação. Ela vai ajudar, ela vai aliviar, entendeu? Ela vai diminuir o número de mortes, de internações, de, saúde, né? Vai aliviar de casos graves. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas esse é o objetivo, né? Porque pessoas não estão morrendo só de Covid, gente. Nós não, sabe, tem síndrome respiratória grave, inclusive os dados de óbitos de Covid estão muito subnotificados, porque tem as outras doenças, e o objetivo é aliviar o sistema de saúde para que as pessoas, né, possam sair de casa e para cuidar de outras doenças que ela tem, câncer, HIV, né, outras comorbidades. Esse aí é o objetivo. Mas certamente, pensando assim numa estratégia de saúde pública, se nós quisermos sair da pandemia como nação, nós vamos precisar de uma altíssima cobertura vacinal, com o maior número de vacinas possíveis, vacina que chega lá no interior do Amazonas, vacina que chega em qualquer pequena cidade do interior desse país. Então, nós não podemos contar só com uma dessas vacinas, nós vamos precisar de todas. E a cobertura vacinal gente, olha só, o mais importante, porque o conceito de imunização,
ele vem, né, do conceito de vacinação. Vacinação, o que é? Você inocular o agente lá, a vacina, no corpo da pessoa. Então, se você vacinar 100 milhões de brasileiros com a Coronavac, você vai estar imunizando 50 milhões por causa da eficácia dela, entendeu? Então, o conceito da imunização, só que assim, quando você imuniza pessoas, você já está, por exemplo, diminuindo a susceptibilidade dessas pessoas, você já começa a diminuir, por exemplo, o número de pessoas que o vírus pode infectar e o número de pessoas que vão transmitir. Então, quanto maior o número de pessoas vacinadas numa cobertura vacinal, maior o número de pessoas que vão estar protegidas mesmo não se vacinando. Porque nesse primeiro momento, as grávidas, as gestantes, talvez as puérperes não vão poder se vacinar, as crianças, né, não vão poder se vacinar, pessoas com HIV, com formas agressivas de câncer, com comorbidades muito graves, ou com alergias talvez muito graves, não vão poder se vacinar, mas o que acontece? Ou negacionistas, pessoas que não acreditam nas vacinas, né? Mas mesmo essas pessoas que não se vacinarem, elas vão estar protegidas por todas as outras que vão se vacinar. Então é por isso que é importante que a gente tenha uma alta, quanto maior o número de pessoas forem vacinadas, maior o número de pessoas que estarão imunizadas e, consequentemente, maior o número de pessoas que vão estar protegidas, né? Só assim nós vamos sair dessa situação de pandemia, senão eu costumo dizer que 2020 não acaba em 2020, infelizmente, né? Nós estamos aí desde março falando, tratamento precoce, esse medicamento, aquele, né? E a situação, gente, ela não está melhorando. As pessoas têm que ter ideia que é o seguinte, o vírus, ele está sofrendo mutações, e vírus de RNA sofre mutações o tempo inteiro. Uma vez que ele entra no organismo, essas letrinhas dentro dele aqui mudam, sofrem mutação, troca um A por um B, um C por um D, enfim, e aqui. Mas as mutações que estão ocorrendo aqui na parte externa dele, nas letrinhas, estão tornando ele mais transmissível, porque ele está interagindo mais facilmente com as nossas células ECA2 e está entrando mais facilmente no organismo. Aí o que acontece? Quanto mais transmissível ele ficar, maior o número de infectados, maior o número de pessoas que vão procurar atendimento médico, maior o número de pessoas que podem ser internadas e maior o número de pessoas que podem vir a óbito. Isso que ele ainda não está ficando, felizmente, mais letal, tá? Então, por isso, a gente acredita que as vacinas vão funcionar mesmo com todas essas mutações. Mas se nós não frearmos a disseminação do vírus, ele vai continuar sofrendo mutações, ele vai continuar ficando cada vez mais transmissível, porque é um processo de evolução natural. O vírus vai evoluir. As mutações podem ser ruins para o vírus e boas para nós, mas algumas podem ser boas para o vírus e ruins para nós. Então, nós temos que ter essa noção aí. E aquelas que se tornarem boas para o vírus e ruins para nós, vão tornar essa pandemia incontrolável. Então, é por isso que, para frear isso aí, nós precisamos das vacinas. E nós temos que levar essa mensagem de uma forma muito clara para a população. Porque hoje há um viés político enorme, infelizmente, né? Nós estamos vendo aí uma minoria, mas assim, é uma minoria muito barulhenta, Igor. E essa minoria barulhenta, ela vem falar, né, e ela vem trazer informações incorretas. Então, assim, o que nós temos que fazer é falar para aquelas pessoas que têm dúvidas honestas, né, esclarecer sobre a importância de uma alta adesão para a campanha de vacinação em massa, para que a gente possa realmente começar a sair dessa pandemia como nação. Nós precisamos de um pacto nacional, cara. Exatamente. Chega. Exatamente. Se nós não tivermos um pacto nacional para sair dessa pandemia, nós vamos ficar com essa briga, polarização política, quem é pró-vacina, quem é contra uma vacina. Gente, as vacinas salvam milhões de vidas. Se nós estamos aqui conversando hoje, é porque cada um de nós já tomou várias vacinas aí. A varíola foi erradicada do planeta desde 79 nós não temos casos de varíola, né? Poliomielite, o sarampo, né? Tinha sido erradicado no Brasil, exatamente. O sarampo estava controlado. Tá voltando agora. O problema do sarampo é que o sarampo ele é muito transmissível, por exemplo, ele é mais transmissível, inclusive, do que o SARS-CoV-2. Uma pessoa pode transmitir o sarampo, sei lá, para 12, 15 pessoas. Exatamente. Então, como teve uma queda na cobertura vacinal do sarampo, que sempre foi acima de 90%, teve uma queda. Nós já tivemos em 2019 18 mil casos de sarampo. E sarampo mata ou incapacita muito. Então, assim, o meu receio é que assim, esse movimento anti-vacinas, que nunca foi muito forte no Brasil, comece a disseminar, a espalhar essas fake news, essas mentiras com relação à vacinação contra a Covid, e que isso venha a afetar também a cobertura vacinal das principais vacinas para nossas crianças. E aí doenças que estavam, por exemplo, controladas, como sarampo,
como meningite e outras, Exato. voltem a acontecer com força, entendeu? Aí seria o caos mais caótico que a gente Caos total, pode ter, catástrofe, a volta tragédia. dessas doenças e ainda a É, Covid aqui entre nós, né? As pessoas têm que ter exatamente. noção assim, ó, gente, nós estamos desde março em casa, ou com a economia sendo, né, em frangalhos, a economia totalmente, né, comércio fechado, escolas fechadas, as nossas crianças em Fechado. casa, as universidades fechadas, o comércio abre, fecha, funciona com várias restrições, e a situação não mudou desde março. Ela não vai mudar se nós continuarmos com a mesma narrativa. Nós estaremos aqui, hoje é dia 13 de janeiro de 2021, nós estaremos aqui no dia Em 13 de janeiro de 2022. 2022 Perfeito. falando as mesmas coisas, entendeu? E brigando por questões que são irrelevantes. O que importa, vamos deixar essa questão de política de eleição de lado, sabe, de partidarismo político, para depois. Primeiro vamos sair da pandemia, aí depois a gente vai para a rua, aí depois todo mundo pode ir para a rua, aí cada um vai para a rua defender a sua ideologia política, Isso, entendeu? isso. Cada um vai para a rua, se aglomera, né? Porque aí nós vamos ter o efeito legal, o efeito colateral das vacinas, que vai ser esse. As pessoas podendo abraçar, visitar as famílias, podendo as crianças voltarem para a escola, os bares, restaurantes, o comércio todo abrindo, né, a economia sendo reativada. É esse efeito adverso que a gente quer das vacinas, entendeu? Então vamos, por favor, todos aí ter uma consciência de que primeiro nós precisamos sair dessa pandemia, e nós não vamos sair desse jeito, com pessoas colocando em redes sociais, comemorando que a vacina do Dória, ou a vacina, como eles chamam, só teve 50% de eficácia. As pessoas não têm ideia do que é, do que essa vacina pode trazer em termos de contribuição para a saúde pública, né? E que é bom para todo mundo, é bom para eles também, é bom para todo mundo. Então, nós precisamos realmente de muita reflexão e de um pacto nacional para sairmos dessa situação. E nós não vamos sair se nós não tivermos liderança de cima, infelizmente. Nós precisamos de todos os agentes aí, e que os nossos governantes tenham ideia, tenham essa noção de que o país está abandonado. A população hoje ela está abandonada, ela está perdida. Eu que tenho bastante contato, assim, inclusive com vários nichos da população, né? Com grupos, vários grupos da população, com agentes comunitários, né? Com várias lives que eu tenho feito, a gente vê que a população ela está precisando de atenção, ela está totalmente perdida, ela não sabe em quem acreditar, porque toda hora chega nos grupos de WhatsApp, né, um médico ou uma médica com um jalequinho branco falando super tranquilamente, mas uma pessoa que vendeu a sua história, vendeu o seu currículo, por exemplo, para os negacionistas, as pessoas que negam vacina, que negam a pandemia, inclusive, que negam as medidas de não farmacológicas, como o uso de máscara, como o distanciamento físico, entendeu? É claro que é muito fácil falar em isolamento, mas nem todo mundo pode ficar. Mas então aqueles que podem, né, gente, podem contribuir para que aqueles que não podem, que precisam sair para ganhar o seu dinheiro, para sustentar a sua família, para que possam sair de casa, entendeu? O que a gente não pode é ver o que aconteceu nas praias, nos bares nesse fim de ano. Isso é muita falta de empatia, falta de responsabilidade social. E se isso aí continuar, nós não vamos sair dessa situação. Talvez as pessoas não tenham noção, mas já passou de março até aqui vários dias com toda essa retórica. E esses dias eles vão continuar passando. E nós vamos chegar em 2022 e a situação não vai ter mudado se nós não tivermos alta adesão à campanha de vacinação em massa. Não adianta só ter vacinas, tem que fazer a vacina chegar, tem que distribuir, tem que vacinar, né? E conversar com a população de forma clara. Ou a gente sai como uma nação, ou, cara, literalmente eu acho que nós vamos para o buraco, viu? Porque a situação que a gente está vendo hoje, ela é realmente preocupante. E nós cientistas, e eu conclamo todos os colegas cientistas que estão vendo aí, cada um de nós tem um papel importante aí. Não, você e parte do nosso papel, além das pesquisas, é divulgar a ciência, né? Comunicar a ciência de modo simples e que possa simples, mas que não perca a complexidade, simples no sentido de comunicar, de fazer com que as pessoas possam, que não são da nossa área, não são do nosso campo de investigação, possam entender e aderir à vacinação. A gente vive, infelizmente, algo inédito no Brasil, em que
boa parte de governantes questionam, governantes, líderes, ministros, questionam a vacinação. A gente recuar a memória alguns anos com a pandemia, outra pandemia, não tão grave quanto essa, mas com algum nível de gravidade da influenza H1N1, a gente também em tempo recorde teve vacinação, né? Em um ano a gente já tinha processo de vacinação e o Brasil foi um dos países que mais vacinou no mundo, né? Sim. Então, espero que a gente consiga agora, para esse ano, para poder salvar vidas, salvar a economia do país, a gente poder estar junto, que a gente possa se vacinar com todas as vacinas que estiverem possíveis. Luiz, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter compartilhado sua experiência e conhecimento com a gente. Agradecer também o seu serviço, o seu trabalho como servidor público, à saúde e à ciência no Brasil. Muito obrigado. E dizer para todos que estão aqui que a live vai ficar disponível para quem chegou no meio, não pôde acompanhar tudo. E compartilhem essa live com amigos, parentes, colegas. Acho que tem informações aqui muito seguras e corretas que o Luiz nos passou. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Se cuidem e vamos aguardar e pressionar por esse calendário de vacinação o quanto antes no Brasil. Muito obrigado, Igor. Eu agradeço, foi uma honra. Eu me coloco à disposição aí e conclamo todos, né, presentes que estão aí assistindo e quem vai assistir. Gente, realmente vamos, né, cada um procurar dar a sua contribuição e vamos fazer um pacto aí para que a gente possa definitivamente ver algum tipo de possibilidade de saída dessa pandemia e flexibilizar a ação, né, dessas normas. Não se esqueçam que não adianta, né, não basta só vacinar. Durante o ano de 2021, provavelmente nós vamos ter que continuar com essas medidas não farmacológicas, o uso de máscaras. Não pense que você vai se vacinar e já no dia seguinte vai tirar a máscara. Não. Nós vamos ter que continuar com o uso de máscaras, manter na medida do possível, né, o distanciamento físico, o uso do distanciamento físico, o isolamento social e os hábitos de higiene, né, vão ser extremamente importantes. Essa vai ser uma fase de transição, que vai começar com a vacinação, e a vacinação ela não ocorre de todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Não dá para fazer isso aqui e vacinar 160 milhões de pessoas. Não, ela leva tempo. Tá? Então nós vamos provavelmente levar o ano de 2021 inteiro. O ideal é que nós tivéssemos vacinas para vacinar a população brasileira em massa até o meio do ano. Né? Mas infelizmente nós não temos por uma série de razões, mas assim, vamos deixar isso de lado e vamos lá. O momento agora é assim, as vacinas elas vão chegar. O mundo está vacinando, né? Mais de 30 milhões de doses já foram ministradas aí em vários países, né? Quase, como alguns países já começaram a ministrar a segunda dose, quase 30 milhões de pessoas já estão sendo protegidas. As vacinas elas vão chegar aqui. Elas estão demorando? Estão. Vai ser ruim para a gente? Vai. Mas uma vez que elas chegarem, aí pronto. Aí a gente precisa, então, convencer, conversar com as pessoas para que a gente tenha uma alta adesão. Tirando a revolta da vacina lá em 1904, o Brasil nunca precisou obrigar ninguém a se vacinar. Ninguém vai entrar na casa de ninguém de forma coercitiva para obrigar a pessoa a se vacinar, não. A vacinação ela deve ser uma medida de responsabilidade coletiva, de empatia, de respeito pela vida, gente. Entendeu? Então, ela não deve ser, ela não deveria ser obrigatória, mas nesse momento político que a gente está vivendo, talvez algumas sanções vão ter que ser tomadas para que a gente possa garantir uma alta adesão, porque o interesse coletivo vem antes do interesse individual. Então, eu sou absolutamente contra medidas coercitivas, obrigatória, não. Mas algum tipo de sanção, como a pessoa não poder viajar, como não poder se matricular o filho em alguma escola, nós, infelizmente, eu digo infelizmente, nós provavelmente vamos ter que adotar para garantir a segurança da nação, a segurança da população brasileira. Tá? Mas se nós tivéssemos uma campanha nacional de conscientização, isso não seria preciso. Tá? Não precisaria. Então, o que eu espero é que em algum momento, né, as nossas lideranças percebam que não há outra alternativa para o país sair dessa situação a não ser uma campanha de vacinação em massa. Nós temos que defender a vacina, não o vírus. Quem matou 2 milhões de pessoas no planeta, um pouco mais, quem matou mais de 200 mil pessoas no Brasil foi o vírus. A gente já sabe que ele mata. Ele está aí, gente, não é uma teoria da conspiração, ele está aí, ele está pertinho da gente. Tá? Só quem sabe o que é perder um pai, um irmão, um filho,
um avô, uma avó, pessoas, por exemplo, que são responsáveis pelo sustento de toda uma família e famílias que foram destruídas. Só quem chegou no final do ano com a família incompleta é que sabe o que é essa doença, assim como os profissionais que estão trabalhando para combater essa doença. Quem chegou com a sua família completinha, né, ou que acha que não tem o vírus, ou que é contra as vacinas, que está fazendo toda essa campanha de disseminação de mentiras, e celebrando, por exemplo, de forma muito triste, que a vacina da Coronavac teve apenas 50% de eficácia, quando isso é ótimo. As pessoas ótimo. precisam Exatamente. entender que empatia, responsabilidade social e respeito pela vida é o que vai nos tirar dessa pandemia. Eu agradeço, deixo um abraço para todos aí e desejo que todos fiquem bem, em paz e em segurança, gente. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Um abraço a todos e ressaltar que ela vai ficar disponível no canal no Instagram, no IGTV e também no canal do YouTube da Memória da Eletricidade. Obrigado mais uma vez, Luiz. Se cuidem todos. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau.